E todos digam amém, glória a Deus. Amados irmãos, eu sempre falei que o que nós fazemos quando participamos da ceia é algo de suma importância para todos nós, porque na verdade é um memorial. Eu vou falar o que é um memorial. É um memorial. Eu quero falar especificamente sobre isso, para que nunca nos esqueçamos do que o nosso Senhor fez por nós. Eu fiz um pequeno esboço aqui para falar somente da ceia. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, texto bem conhecido, Mateus 26, versículo 26. Mateus 26, fique de pé, por favor. São apenas 5 versículos. Quando Jesus instituiu essa ceia, foi na semana da Páscoa judaica. A Páscoa judaica comemora a saída do povo judeu do Egito. Então eles teriam que fazer isso, não é? Perpetuamente. E nessa semana havia várias comemorações e vários ritos que eles faziam. Um dos ritos era mastigar ervas amargas. Por que mastigar ervas amargas? Para lembrar do sofrimento dos seus irmãos antepassados lá no Egito. E outras coisas mais. E a Páscoa, né, era para trazer à memória o que havia acontecido lá na saída do povo, lá do Egito. Não é? Na caminhada depois, durante 40 anos, mas a Páscoa judaica era essa. E Jesus se intitula o verdadeiro Cordeiro Pascal, o Cordeiro que desceu do céu. E as famílias comemoravam em suas casas. Por exemplo, eu acho interessante que se faz um feriado que tem nos Estados Unidos chamado Dia Nacional de Ação de Graças. Quem sabe que? Quem já ouviu falar? Nos Estados Unidos tem um dia que eles comemoram, as famílias se reúnem, aí assam lá um peru, sei lá, um frango, e a família ali toda reunida, e eles, um dia de ação de graça para comemorar ou agradecer a Deus o que eles conseguiram durante aquele ano inteiro. Tanto é que, pelo que eu sei, só existem 2 feriados nos Estados Unidos. Esse feriado do dia de ação de graça, se não me engano, é o 4 de julho, 2 de julho, que é o dia da independência, né, dos Estados Unidos. Enfim. Então Jesus faz o quê? Ele reúne com os seus discípulos, e ali eles vão comer a Páscoa. Aí ele diz assim: enquanto comer, já estavam comendo. Não era esse pedacinho de pão que nós... Era, né, uma coisa mais... Tinham matado lá um cordeiro perfeito, lá assado. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Humanamente falando, não houve nenhuma indagação, como poderia até haver, mas não houve. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu ao discípulo, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Querido Deus, eu te louvo por esse momento para nós precioso, a qual, perante o teu altar, viemos, ó Deus amado, para ouvir a tua voz, que possa falar aos nossos corações. A palavra, Deus amado, é um alimento sólido, a qual saímos fortalecidos. Como teu arauto, eu peço a tua ajuda. Eu não acrescente nada, não tire nada do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer,
seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos digam amém? Podem sentar. Ao lermos aqui esse versículo 26, fica claro o mandamento de Jesus. Ele não falou se você puder, quem sabe talvez, aqui no final, quando ele parte o pão, ele dá aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Pense você naquele lugar, se você estivesse lá, o meu corpo, não é? Porque esses homens que caminhavam com Jesus ainda não eram cheios do Espírito Santo para discernir as coisas espirituais. Alguns até discerniam alguma coisa, mas eles não falaram nada. Então, sempre que comerem deste pão e beberem do cálice, é o sangue da nova aliança entre Deus e o homem por meio de Cristo. A aliança fala de quê? Fala de acordo. Foi feito um acordo. Jesus estabeleceu esse acordo. Até então, viviam sobre o acordo, a lei, chamada lei mosaica do Velho Testamento. E Jesus foi quebrando vários paradigmas dessa lei. E uma das leis, não podia fazer nada no dia de sábado. Jesus curou uma pessoa no dia de sábado. Não podiam colocar a mão em morto, ou no caixão. Jesus tocou no caixão e o morto ressuscitou. Foi o filho da viúva de Naim. Naim era uma cidade. E várias coisas Jesus foi fazendo, que aquilo com o tempo foi revoltando aqueles religiosos da época. E aqui ele estabelece a ceia, porque ceia fala de alimentação, de comunhão. Então, o que significa a Santa Ceia para nós? A ceia significa um memorial, uma ordenança do próprio Cristo para os seus seguidores, e nos lembra do seu sacrifício na cruz pelo perdão dos nossos pecados, mas também nos dá esperança para o futuro. Memorial de Cristo, o que é isso, pastor? É um relato que reconstrói a trajetória pessoal, ou seja, a dimensão do que Ele fez por nós na cruz. Então nós lembramos daquele momento que Jesus passou lá na cruz. Foi o único símbolo que Jesus deixou, símbolo vivo. Como assim, pastor? Ué, você vai comer do pão, você vai beber do cálice, não é? Lembrando, porque para nunca nos esquecermos do que Ele fez. Eu já disse algumas vezes aqui na igreja, eu tenho dificuldade de entender pessoas que não vêm no dia da Santa Ceia. Você tem muitos lugares para ir, mas esse dia você tem que reservar. Claro que possa haver uma situação extrema que você não vai poder vir mesmo. Porque ao deixar de vir, com o tempo isso vai minando a sua vida espiritual vai ficando fraca. Quando você menos esperar, você já não está mais na comunhão do corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo. E vai continuar, ou vai falar, como muitos falam hoje, quando você vai falar de Cristo para alguém: ah, não, eu já sou de Deus. Aí eu pergunto assim: você congrega em que igreja? Não congrega em lugar nenhum, não. Ué, mas como é que é isso? Você não faz parte do corpo? A igreja é o corpo. Não, mas para mim ser cristão não preciso estar na igreja. Onde é que você aprendeu isso? Independente da denominação, a igreja é o corpo de Cristo. Quando ela se reúne, ela forma esse corpo. E quando nós vamos ver lá para os dons espirituais, mais adiante, quando Paulo fala a respeito de que o braço não pode dizer para a cabeça: não preciso de você, ele vai falando sobre isso. O corpo, ele tem que estar ligado aos meus braços, meus pés, né? Porque fora do corpo ele apodrece, ele morre.
automaticamente, e vai morrendo mesmo. Mas muitos estão entrando nessa, e Satanás está rindo à toa com isso. Paulo já falava lá no passado que muitos, era costume de alguns não congregar mais. Já naquela época tinham pessoas assim. Então, meu irmão, meu conselho é que você se esforce. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. Você tem que se esforçar. Você faz a sua parte, porque Deus vai fazer a dele e tem feito a dele. Mas Deus também não obriga ninguém a ficar. Ele só convida. Eu queria que você deixasse marcadinho aí. Vamos ali mais adiante. 1 Coríntios também fala sobre a ceia. Coríntios 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Logo depois do livro de Romanos, você vai ver 1 Coríntios 11. Aqui o apóstolo Paulo lidando com a situação da igreja de Corinto, que foi a igreja mais problemática que ele lidou. A partir do versículo de número 23 de 1 Coríntios 11: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu dele e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aí no versículo diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Essa advertência não é para a pessoa ficar de fora, não. Para se examinar, reconhecer se você cometeu um pecado, pedir perdão a Deus, que a Bíblia fala que Deus é rico em perdoar, que Ele coloca os nossos pecados no mar do esquecimento, levantar a cabeça e ir em frente. Mas muitos fazem o contrário. Muitos não dão vazão e não dão atenção, a sua atenção no que diz a Bíblia, preferem ouvir a voz do inimigo. E muitas vezes até a voz de irmãos sem sabedoria. Porque se você for sincero, sincera com o Senhor, Ele vai te perdoar, com certeza. Então, como nós podemos observar aqui nesse versículo, a Santa Ceia é um memorial, um mandamento, para que todos os cristãos não se esqueçam que Jesus deu seu corpo, seu sangue por todos nós. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos deixar de lembrar. Porque faço isso há muitos anos. E todas as vezes que eu faço, eu fico emocionado. Porque eu lembro do meu Senhor. Eu lembro do que Ele passou. Eu lembro das humilhações, das traições. Porque se você... Aqui nós estamos falando aqui da ceia, provavelmente terça-feira da semana crucial de Jesus. Mas 2 dias antes, que foi no domingo, que é chamado domingo de Ramos, o que aconteceu? Aquele povo que falou crucifixo, Hosana ao filho de Davi, exaltaram o nome dele, e logo depois escolheram Barrabás, o mau, e mandaram crucificar Jesus. Então a Santa Ceia é para nos lembrar o que Cristo fez por nós e sermos obedientes a Ele. Por isso que quando nós estamos aqui ministrando, eu sempre falo, quando nós tomamos a ceia, você está dizendo não para o mundo, não para o diabo, não para você mesmo, e sim para Deus. Porque existe também o nosso ego que não quer. Por que nós aqui estamos? Por que nós fazemos isso?
Nós fazemos isso incentivados e movidos pelo Espírito Santo. A nossa carne não quer. Para muitos, o que fazemos aqui nesta manhã é loucura. A Bíblia fala sobre isso aqui nesse mesmo livro de 1 Coríntios, lá no primeiro capítulo, versículo 26, que a palavra da cruz é o quê? É loucura para os que se perdem, para nós é o quê? O poder de Deus. Para não ficar nas minhas palavras, volta aí um pouquinho aí. 1 Coríntios 1, versículo 26, vamos ver se é isso mesmo. Não, é o versículo 18, 26 é outra coisa. 1 Coríntios 1, versículo 26, versículo 18, vamos lá, vamos ler junto. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Uma pessoa que não tem esse entendimento, ela passa em frente à igreja, esse pessoal é doido. Um domingo desse de sol na igreja, podendo estar na praia. Quer dizer que a praia seja um lugar ruim, eu gosto. Não tenho ido, há muito tempo que eu não vou. Mas, por que nós vemos aqui? Movido pelo Espírito Santo. O mundo não é movido pelo Espírito Santo. Quando Jesus, antes de partir, ele reuniu os seus discípulos e falou para eles o seguinte: olha, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, não vou enviar o Consolador. O Espírito da verdade que o mundo não tem, não pode receber. Você vai ver isso lá em João 14, João 16, fala sobre isso. Então a pessoa não entende isso. Então a importância da ceia do Senhor Jesus. A Bíblia ensina que a ceia do Senhor é um ato memorial, como eu expliquei aqui, de extrema importância, pois demonstra a libertação do pecado e da morte, e o acesso ao Senhor por meio do sacrifício dele. Ele morreu por nós, ele deu a vida por nós. E o papel do diabo é cegar o entendimento das pessoas, aqui mesmo já na 2 Coríntios 4:4. Então tem usado até homens, entre aspas, que se dizem de Deus, para desqualificar isso. As pessoas querem viver como uma vida mundana, entristecendo o coração de Deus. Então, celebramos a ceia até que Jesus volte, pois foi assim que ele instituiu a ceia, até que ele volte, como fala aqui em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comer deste pão e beber do cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Então até a volta dele vamos estar fazendo isso aqui, esse ritual, esse ato solene. No Antigo Testamento havia a Páscoa judaica, como eu falei, na qual em memória sobre a libertação do povo do Egito e a esperança da terra prometida também. E no Novo Testamento, Jesus não só instituiu, mas ordena que a ceia seja celebrada até a sua volta. Portanto, um ato memorial de extrema importância para a vida do cristão. Eu separei aqui alguns motivos para participarmos da ceia. Obediência a Jesus. Lemos aqui em Mateus 26, 26. Comei dele todos. Memória de mim. Segundo, memória da morte. Aí eu separei aqui um versículo que é Lucas 22, 19. Lucas 22, no versículo de número 19, fala também de ceia. E diz assim: e tomando um pão, tendo dado graça, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. A mesma coisa está lá em Mateus 26, 26. E repete aqui: participar da ceia é proclamar a volta de Jesus. Nós lemos aqui em 1 Coríntios
Todas as vezes que comemos o pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. É proclamar a volta dele. Nós não podemos perder essa esperança, amados. Mesmo que seja demorado. Mesmo que seja demorado, nós não podemos perder essa esperança. Participar da ceia, nós sermos um em Cristo. Fala de quê? Fala de unidade. Aí nós vamos voltar para 1 Coríntios de novo, só que agora é capítulo 10. 1 Coríntios 10, no versículo de número 16. Vai falar dessa unidade do corpo. Primeira Coríntios 10, versículo 16, diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Por isso que eu falei no início que a igreja é um corpo. Fala de unidade. Uma das coisas que eu tenho dito na igreja é que não existe cavaleiro solitário no reino de Deus. Igreja é corpo. Isso não quer dizer que você não possa evangelizar uma pessoa sozinho ou sozinha. Mas quando nós nos reunimos, é formado esse corpo chamado corpo de Cristo, a qual é o cabeça, e aí é instituída a igreja, a eclésia, a igreja do nosso Deus. Ser um em Cristo. Perdoado também pelo sangue de Jesus. Nós somos perdoados. Quer ver? Voltando lá para Mateus 26. É o que Jesus estava falando para eles. O versículo 27 diz assim: a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu ao discípulo, dizendo: bebei dele todos. Eu fico fazendo assim, conjecturando, e pensando, aquele momento de ninguém indagar, ninguém reclamar, ninguém questionar nada. Primeiro ele fala que aquele pão era o corpo dele. Aí os caras comeram e ficaram na deles. Depois ele diz que aquele cálice que eles estavam bebendo, que era vinho, melhor vinho da melhor qualidade, era o sangue. Ele fala assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, ou seja, o novo acordo ali estava sendo estabelecido, derramado em favor de muitos, para quê? Remissão de pecados. Só o sangue de Jesus, como diz a própria Bíblia, que o sangue dele faz o quê? Nos purifica e nos lava de quê? De alguns ou de todos? De todo pecado. Agradecer ao Senhor pelo sacrifício, pela vida eterna. Aí você vai lembrar de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Ao participarmos da mesa, nós estamos fortalecendo também a nossa vida espiritual com o Senhor. Porque apesar de muitos discípulos andarem com o Senhor, de terem visto muitas coisas, quando chegou nessa parte, quando ele fala, aqui ninguém questionou nada, mas quando ele fala, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem parte comigo, e eu ressuscitarei no último dia. O que eles falaram lá? Você vai ver isso lá em João 6, lá a partir do versículo 49 em diante. Como pode ele dar a sua própria carne a comer? Eles não estavam olhando para o contexto espiritual. E mais adiante, o que eles falaram? Duro esse discurso, quem o pode ouvir? Já não queriam mais andar, já não andavam mais com Jesus. Ficou só os 12. Jesus olha para os 12 e o que Jesus fala? Vocês também não querem ir embora, não? Aí levanta mais o agitado da turma: Pedro, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Por isso que eu falei, sempre haverá os remanescentes, amados irmãos.
Por pior que seja, ou por pior que esteja o mundo, haverá os remanescentes. Sempre haverá aqueles que vão continuar acreditando na verdade divina, que não vão abrir mão. Haja vista o que tem acontecido com nossos irmãos em Cristo nesses países da igreja perseguida, porque eles sofrem barbaridades, mas não negam Jesus, permanecem fiel, estão naquela expectativa, naquela esperança da volta. O início da igreja primitiva, irmãos nossos foram jogados nas arenas com leões famintos, foram dilacerados, e historiadores falam que eles eram levados nas arenas e eles iam cantando louvores. Hoje, por muito pouco, a pessoa abandona Cristo. Por muito pouco. Não vou na igreja mais não. Eu vou ficar com o meu Senhor sozinho. Eu quero dizer que nós não somos monges. O monge, ele fica sozinho o tempo todo, orando, não faz nada, só fica ali. Deus chamou a todos nós para anunciarmos Cristo. E nós temos que colocar em prática isso. Nós temos que falar do seu amor, a verdade divina. Então, na celebração da ceia, os elementos usados são o pão e o vinho. Ou seja, sangue de Cristo representado ali. Eu queria ler mais um texto com os irmãos, que é João 6:33. Nós estamos aqui em Mateus, João, capítulo 6, versículo 33. Que diz assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá o quê? E dá vida ao mundo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos os representantes de Deus. A vida que temos é Ele que tem nos dado. Não estou falando apenas a vida no contexto físico, a vida espiritual. A vida de acreditar nessas verdades. A vida de entendermos que existe um Espírito, a qual um dia volta para Deus, a qual um dia vamos ter que prestar contas a Deus. Quando Paulo fala aqui em 1 Coríntios 11, no versículo 25, ele diz: por semelhante modo, depois de haver se tomou também o cálice, este é o cálice da nova aliança, um novo acordo ali foi estabelecido. Nós, como cristãos queridos, não podemos deixar de lado essas verdades. A vida cristã é baseada naquilo que Jesus ensina. Por isso que ele fala nesse mesmo livro de João, uma outra passagem: errai por não conhecer as Escrituras. Muitas pessoas têm errado por não conhecer. Dizem que são de Deus, mas não conhecem a Escritura. Vive do achismo: eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Outro dia eu vi fulano falar isso assim, assim. Sabe quem está com a verdade? Eu quero dizer para você: Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Jesus é o caminho para todos nós. Uma frase antiga que se diz que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que se fala por aí é verdade, ou uma falsa verdade. Mas nós temos a Bíblia, nós temos aqui a palavra do Senhor, deixada para nós. Por isso que é importante você estar formando esse corpo, porque aqui está o sacerdote falando, você aí lendo e vendo realmente o que ele falou está aqui. Do que as pessoas que vão para determinados lugares, você não vê nenhuma delas com Bíblia. E quando sai de lá, sai com um montão de coisa carregando. Vidrinho disso, pano daquilo, travesseiro disso, sabonete, não sei de quê. Por que essas pessoas praticam isso? Porque não lê a Bíblia.
conhece Deus esporadicamente, e tudo que aquela pessoa lá na frente está falando é o que vale, mas a pessoa não vê o contexto daquilo. Mas eu louvo a Deus, meu irmão, minha irmã, pela sua vida. Eu louvo a Deus por todos aqueles que acreditam nessa verdade, na palavra do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus foi bem claro: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Vamos orar. Querido Deus, eu te louvo e te bendigo pela mensagem ministrada.